Minha formação começou na banda da minha cidade. Não digo que o meu trompete não é tradicional, né? Eu tento ir para um lado que se diferencie de alguma coisa. Mas eu tenho muito chão para andar ainda, para chegar num nível desse. Olá, esse é o Instrumental Sesc Brasil. Santa Rosa de Viterbo, perto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Rubinho Antunes começou cedo e por lá. Como muitos brasileiros, o primeiro instrumento dele foi a flauta doce. Rubinho hoje toca com bandas de primeira linha e com uma das maiores referências da música brasileira, ninguém menos que Johnny Alf. De Viterbo parece uma expressão latina, né? Parece que você está inventando uma moda em latim aqui para colocar o nome no seu disco, mas na verdade não é isso, né? Na verdade é o nome de uma cidade. Na verdade, De Viterbo é uma cidade da Itália, mas esse De Viterbo do CD é uma homenagem à minha cidade, que é no interior de São Paulo, chamada Santa Rosa de Viterbo. Onde você começou a tocar? Onde eu comecei a tocar, onde eu passei toda a minha infância. E meus pais moram lá até hoje, toda a minha família. E aí eu fiz uma música, botei esse nome e resolvi botar o nome do disco De Viterbo como homenagem à cidade. Esse é o primeiro disco? É meu primeiro disco solo, Eu tenho outro disco com a banda Comboio, 2 discos com a banda Comboio, mais um disco que eu gravei com Johnny Alf e outras coisinhas, mais com composição minha mesmo, é o primeiro disco. E você tem uma ligação forte com o interior, né? Porque tem essa história da banda lá em Viterbo, né? Que você tocava, e depois tem Tatuí. Eu venho do interior. São Paulo, para mim, é uma coisa recente. Que minha formação começou na banda da minha cidade. Desde 8 anos de idade eu tocava na banda municipal. Aí depois, com 15, 16 anos, eu fui para Tatuí estudar no conservatório lá. Estudei lá até os 19, fui para a Unicamp, fiz faculdade em Campinas. E depois que eu vim para São Paulo, em 2002, que eu mudei para cá. Mas eu já estava trabalhando aqui, fazendo algumas coisas aqui. Com música, sempre com música? Sempre com música, desde cedo, né, tocando? Eu comecei a tocar profissionalmente mesmo com 19, quando entrei na faculdade. Eu já comecei a tocar com o Johnny Alf. Aí sempre vinha para São Paulo tocar, mas estava morando lá por conta da faculdade. Agora, como é que foi essa evolução de um menino que tocava na banda, né, de uma cidade do interior, para tocar depois com um ícone da música como o Johnny Alf? Foi um negócio que, na verdade, eu não tinha muita noção do que era quando eu comecei a tocar com o Johnny. Porque eu fui para a Unicamp, eu fui sem saber muita coisa, prestei vestibular, pensei que eu não fosse passar, passei. E aí comecei a tocar na Big Band da Unicamp. E tem o pessoal que toca com o Johnny Alf é de Campinas, o Marcos Souza, o baixista, o Ramon, baterista. E teve uma apresentação da Big Band da Unicamp lá em Campinas, que o Marquinho, o baixista, levou o Johnny para ver a Big Band, não sei por que motivo. E aí eu fiz um outro solo, e o Johnny gostou e pediu para me levar num ensaio que ia ter, para eu começar a tocar com eles. O primeiro show foi aqui em São Paulo, no Café Piu Piu, em 98. Maio. E naquele momento você nem sabia muito bem quem era o Johnny Alf, assim, o tamanho da encrenca? Conhecia algumas coisas, mais famosas, mas eu não tinha noção da importância dele, assim, pra música, coisa e tal. Depois que eu fui descobrindo, tanto que eu tava bem cru pra tocar assim, eu tinha um professor que falou, eu vou tocar lá, eu preciso dar um jeito. Aí ele me deu um professor que é um cara daqui de São Paulo, que é o Rodrigo Issaia. Ele me deu bastante força para estudar, para conseguir tocar aquele som do Johnny Alf, que é bem complicado. Te deu um intensivão, assim? Me deu aulas de improvisação, mas eu comecei a focar nesse repertório dele para poder, pelo menos, chegar com mais bagagem, né? Antes do Johnny Alf, como é que era teu repertório? Você tocava jazz, tocava música brasileira, ainda tinha música de banda na história, como é que era? Na verdade, música de banda eu toquei até... Eu sempre tocava na banda de Santa Rosa só, na banda municipal lá, que não é uma banda profissional, uma banda amadora. Então eu tocava o repertório de banda tradicional, dobrados, samba, essas coisas. E a gente, extra banda, lá em Santa Rosa mesmo, a gente formou um grupo que chamava Biquirim. Biquirim é uma expressão que lá significa tampinha de garrafa. E a gente tocava música brasileira, basicamente, música MPB e bossa nova. Ali que eu comecei a ir para esse lado da música instrumental. E depois fui estudar em Tatuí. Em Tatuí tem muita aula prática de grupo. Então lá me ajudou muito a esse desenvolvimento de tocar música instrumental. E principalmente jazz, que não tocava nesse grupo lá em Santa Rosa, eu não tocava. Comecei a tocar em Tatuí. E
E é isso aí, minha trajetória foi mais ou menos essa, mas banda eu parei mesmo ali em Santa Rosa, tanto que eu nunca mais toquei em banda sinfônica, nunca teve nenhuma participação. Kenny Wheeler, Clifford Brown e Fred Hubbard. Esses 3 nomes fizeram a cabeça de Rubinho. Ele sempre ouviu as feras do trompete do jazz americano até conseguir tocar o acorde perfeito. E as referências aqui no Brasil não ficam devendo nada para os músicos estrangeiros. Rubinho aprendeu tudo ouvindo Chico Buarque e Tom Jobim. Aqui no texto de apresentação do seu disco, o Antônio Naná Dias diz que você tem alguma referência de Kenny Wheeler e Fred Hubbard. Como é que é? O que esses caras têm a ver com a tua formação? Porque o Fred Hubbard é um trompetista bem tradicional do jazz, do hard bop. Eu estudei muito solo do Fred Hubbard, tirei solo, sempre ouvi muita coisa dele. Então é tipo é uma coisa básica para trompetista que quer improvisar, você tirar a coisa do Fred Hubbard, ouvir bastante, conhecer os discos, conhecer os temas dele. E o Kenny Wheeler é um cara mais desconhecido pro público em geral, assim, de jazz, né? Mas é um trompetista bem legal, que ele é inglês, que tem um trabalho não tão de hard bop, não tão de jazz americano, mas tem uma coisa de mais jazz europeu. Ele grava pelaquela ECM Records. E eu sempre gostei muito daquele tipo de sonoridade um pouco diferente do Fred Hubbard e do Clifford Brown, que são os trompetistas mais tradicionais que a gente costuma ouvir. E eu fui para esse lado porque eu percebi que pouca gente conhecia esse lado do instrumento, né? Que o Kenny Wheeler faz muito bem. E qual é a diferença? O que diferencia o som do Kenny Wheeler e o seu, portanto, desse trompete tradicional que a gente costuma ouvir? Eu não digo que o meu trompete não é tradicional, né? Eu tento ir para um lado que se diferencie de alguma coisa, mas eu tenho muito chão para andar ainda, para chegar num nível desse. Mas eu acho que é mais de concepção mesmo, da maneira de tocar mais livre, sem, por exemplo, seguir Normalmente a música ela é composta por trechos assim de quadrados, normalmente 4 ou 8 compassos. E dentro dessa coisa redonda da quadratura da música, tentar ficar um pouco, não seguir exatamente aquilo, fazer aquilo, mas de uma maneira mais livre, entendeu? Entendi. Segue a marcação, mas vai solto, né? Vai solto, Eu tento ir esse lado que eu acho que o Kenny Wheeler faz muito bem. Eu tento ouvir bastante ele para tentar pegar essa coisa, mas ainda falta muito. E compositor, Rubinho, você tem influências de Johnny Alf, por exemplo, nas suas composições? Tem alguma referência a ele? Ou a Fred Hubbard? Sei. De onde vem? Eu estava te ouvindo passando o som aqui e tinha alguma coisa de Tom Jobim na história. Na verdade eu não sei o que tem de influência, porque compositor eu comecei a compor em uma aula da Unicamp que eu fazia, uma aula de harmonia com o Gogô, que é um pianista que tocou com o Dick Farney. Eu fazia aula de harmonia com ele lá e eu comecei a compor como estudo mesmo, para tentar aplicar as coisas que eu aprendi na aula de uma maneira mais prática, não só analisando música dos outros. Eu acredito que deve ter influência. Eu não consigo ouvir isso porque é um negócio como eu fiz, eu não consigo ter essa visão de fora. Mas eu acredito que tem muita influência de Tom Jobim. Eu sempre ouvi muito Chico Buarque, meus tios em Santa Rosa sempre tem quase todos os discos, eu sempre ia na casa deles ouvir esses discos. E eu acho que deve ter muita coisa desse tipo, com essa coisa jazzística também dos compositores instrumentistas, tipo Fred Hubbard ou Clifford Brown, Lee Morgan, esse pessoal. Mas eu não consigo, na verdade, enxergar isso não. Eu preciso me desligar um pouco para saber se tem mesmo. Rubinho Antunes foi um dos fundadores da Comboio, uma das principais bandas brasileiras. Ele tocou também na Bissan Blas e acompanhou nomes como Nivaldo Ornelas e Renato Braz. Assim, ele garante seu espaço na música instrumental brasileira e sempre em boa companhia. E a gente é muito amigo também. O Comboio é um grupo que a gente se formou lá em Campinas, na Unicamp. Rubinho, o seu disco, De Viterbo, ele tá saindo tá sendo distribuído pela Trattori, mas tá saindo por um selo chamado A Deriva, que é também o nome de uma banda que a gente já recebeu aqui no Sesc Instrumental. Eles fizeram esse selo? Como é que é essa história? Então, o pessoal da Deriva, que é o Guilherme, o Rui, o Beto e o Daniel. Tirando o Daniel, o Guilherme, o Rui e o Beto, a gente toca junto na banda Comboio, no grupo Comboio.
E eles resolveram fazer um selo, porque a gente ia gravar o disco do Comboio e eles estavam querendo gravar o disco deles também, do A Deriva. E eles resolveram fazer um selo para ter um contato formal com a Trattori, por exemplo, ou com algum tipo de distribuidora. Para viabilizar. Exatamente. Aí eles fizeram esse selo com o nome do grupo. O selo é dos 4, do Daniel, do Rui, do Beto e do Guilherme. E eu falei que estava gravando, eu mostrei pro Guilherme e ele falou, vamos fazer também pelo selo, então, seu disco. Essa é a ligação básica do meu disco com o selo. E a gente é muito amigo também. O Comboio é um grupo que a gente se formou lá em Campinas, na Unicamp. Desde 98 também a gente tem o Comboio. A gente cresceu junto musicalmente, lá na banda, fazendo os arranjos, as composições. E somos muitos amigos, nós 4. Então a ligação é bem... Tem toda uma geração, então. Tem uma cumplicidade de amizade, coisa e tal, ali nessa história. Mas o Silo, a história dele é mais ou menos isso. Um músico sem preconceitos, Rubinho começou tocando na banda de sua cidade, aquela mesmo dos dobrados e das marchinhas, e com toda a humildade conseguiu um reconhecimento das feras de nossa música. Você fica com um pouquinho mais de Rubinho Antunes e banda. É uma história também que vem de Campinas, que é o Guilherme, que é um pianista que fez, Guilherme Ribeiro, fez Unicamp junto comigo, o Alberto, que é da minha turma também da Unicamp, o Pepa, que é da Unicamp, mas ele é anterior, acho que alguns anos antes de mim, e o Kaká Malaquias, que é uma referência para mim por conta dele tocar na Banda Mantiqueira. A Banda Mantiqueira é um negócio que foi sempre muito presente na minha formação musical. Você acompanhou mais um Instrumental Sesc Brasil. Não perca o nosso próximo programa. Até lá!